Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. A partir de agora você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. O presidente Michel Temer viajou à Rússia em busca de investimentos para o Brasil e disse que fatos desprezíveis tentam impedir a retomada do crescimento no país. No Supremo Tribunal Federal, foi adiada a decisão sobre o pedido de prisão do senador afastado Aécio Neves. Os detalhes você confere com a gente a partir de agora, aqui, diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. A gente começa falando justamente sobre a viagem do presidente Michel Temer, que vai ocorrer durante toda esta semana. A gente vai trazer os detalhes ao longo da semana. Hoje, Michel Temer chegou a Moscou, onde participa de uma série de encontros com o presidente russo Vladimir Putin, com outras autoridades e com empresários interessados em investir no Brasil. Já nas primeiras declarações, Temer ressaltou que o país está, assim, nos trilhos do desenvolvimento, nos trilhos de responsabilidade e disse que fatos desprezíveis e desprezados tentam impedir esta retomada econômica no país. Ele não fez nenhuma menção direta aos escândalos de corrupção no país, mas fez essa declaração de que fatos desprezíveis tentam impedir a retomada econômica. Quem tem os detalhes de todo esse contexto e das declarações é Daniele Popov, diretamente na redação da TV Brasil. Boa noite, Dani. Boa noite, Rosiane. O presidente Temer faz a visita oficial à Rússia a convite do presidente Vladimir Putin e, com isso, retoma a agenda de alto nível entre os dois países. Durante o seminário para a captação de investimentos para o país, Temer disse que o Brasil já está na trilha da responsabilidade e do crescimento. Ele falou sobre os efeitos que as reformas trabalhista e previdenciária trarão para o país em termos de segurança jurídica e também apresentou números positivos da economia. O presidente disse para os empresários não terem dúvidas de que investir no Brasil é opção segura e avaliou que fatos desprezíveis têm surgido para impedir a retomada da economia. Investir no Brasil é opção segura. É claro que há lá uma ou outra observação, uma outra objeção, que é interessante exata e precisamente no momento em que a economia começou a decolar, de repente acontecem fatos que visam a tentar impedir, fatos absolutamente desprezíveis e desprezáveis, né? Michel Temer ressaltou que a Rússia já é parceira do Brasil na retomada do crescimento e que o governo está organizando as contas públicas para firmar as bases de um crescimento sustentável. A visita de 2 dias contará ainda com encontro entre Temer e Putin, quando deverão ser assinados acordos bilaterais para facilitar o comércio entre os países. A Rússia é um dos principais destinos das exportações de produtos agropecuários brasileiros. Em 2016, o Brasil foi responsável por 60% das importações de carne da Rússia e movimentou 4 bilhões e 300 milhões de dólares. Somente de janeiro a maio deste ano, o valor já é 42% maior que o registrado no mesmo período de 2016. A expectativa é de aumentar esse patamar para 10 bilhões de dólares. Rosiane, eu volto com você. Obrigada, Daniele Popov. Olha, nessa viagem também, entre os pontos que Dani ressaltou aí, tem as declarações que o presidente da República, Michel Temer, fez em relação à importância das reformas da Previdência e trabalhista. Em relação a isso, ele destacou justamente a necessidade de aprovação, mas em relação à reforma, hoje a reforma trabalhista foi colocada em votação na Comissão de Assuntos Sociais do Senado e lá foi rejeitada. Quem tem os detalhes para a gente é Mariana Jungmann, que vai explicar, inclusive, Mari, o que é que acontece a partir de agora, porque a proposta da reforma trabalhista havia sido já aprovada na Comissão de Assuntos Econômicos, agora foi rejeitada na CAS. O que é que acontece? Boa noite. Boa noite, Rosiane. Olha, segundo o líder do governo, isso não significa que houve uma derrota, que a reforma tenha sido enterrada. Segundo ele, segue tudo conforme o previsto a partir de agora. A reforma segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça, onde vai ser avaliada a sua constitucionalidade e depois para o plenário do Senado. O que vai ocorrer é que quando ela chegar no plenário do Senado, vai existir 3 pareceres
saberes de 3 comissões diferentes. A da Comissão de Assuntos Econômicos, que é pela aprovação integral do texto, a da Comissão de Assuntos Sociais, que hoje foi pela rejeição, e a da Comissão de Constituição e Justiça, que, se for aprovado o relatório do senador Romero Jucá, vai ser a favor da reforma. E aí, no plenário, então, o senador Romero Jucá pretende apresentar um requerimento de preferência para que seja votado inicialmente o texto da Comissão de Assuntos Econômicos e assim, se ele for aprovado, os demais são considerados prejudicados. Então, esse texto de hoje, pela rejeição da reforma, nem sequer chegaria a ser apreciado pelo plenário do Senado. Mas tudo isso supondo, né, Rosiane, que as coisas corram conforme o governo espera e os governistas esperam. O senador Romero Jucá minimizou esse resultado da casa hoje, viu, Rosiane? Ele disse que foi um revés que acontece na política e que ocorreu porque um senador, que é o senador Sérgio Petecão, não compareceu à votação e aí o seu suplente, então, votou contra a reforma. Então, ele disse que, fora esse revés, ele considera que tudo vai correr conforme o esperado. A oposição se reúne hoje às 19 horas para traçar a estratégia. Eu conversei com a senadora Gleisi Hoffmann e ela disse que eles ganharam um gás aí, né? Ganharam ânimo para a briga. Pretendem, a próxima briga deles, inclusive, deve ser já na Comissão de Constituição e Justiça para evitar que Romero Jucá aprove um requerimento de urgência para a reforma, o que impediria que ela tenha que voltar à Comissão de Constituição e Justiça se for apresentada qualquer emenda a ela. Agora, em relação a isso, inclusive, né, Mariana, o senador Romero Jucá já apresentou, né, o relatório, concluiu o relatório dele. Né? Ele apresentou hoje já esse relatório, um gesto, né, Rosiane, para mostrar que a reforma não vai ficar parada e que, como eu disse, que ela não está enterrada por causa dessa votação da casa. Então, ele já correu, já apresentou esse relatório, que é muito semelhante ao do senador Ricardo Ferraz, pela aprovação integral e pela constitucionalidade da reforma. E aí, em termos regimentais, é exatamente isso que acontece. A tramitação em cada uma das comissões, ela ocorre isoladamente, separadamente. Até existem casos aqui de projetos que se juntam e faz uma reunião conjunta de comissões para algum tipo de deliberação. Neste caso, houve a designação, como é a maioria dos casos mesmo, de colocar em 3 comissões. Então, esses relatórios, como a Mariana explicou, vai para o plenário e a gente lembra que no plenário depende de maioria simples. Ainda em relação a essa questão, justamente por ser maioria simples, após esta decisão, o presidente Michel Temer, lá na viagem à Rússia, voltou a ser abordado, né, sobre o tema. E ele ressaltou justamente isso, que por depender de maioria simples, ele acredita na votação em plenário. Ele também minimizou, viu, Mariana, essa situação da derrota hoje na Comissão de Assuntos Sociais, porque ele ressaltou que é assim, numa comissão perde, na outra comissão ganha, que o que fica valendo no final das contas é o plenário da casa. E aí ele chegou a lembrar, inclusive, que quando estava aqui na Câmara dos Deputados, a proposta de reforma trabalhista, essa proposta, houve ali uma tentativa da base governista de colocar um pedido de urgência, mas eles não conseguiram colocar urgência para a matéria e que, no final das contas, a matéria foi aprovada no plenário da Câmara dos Deputados e seguiu para o Senado. Mas, de fato, tem que ver justamente o que vai acontecer a partir de agora e a gente vai contando todos os dias aqui para vocês, sempre que tiver algum desdobramento destes temas das reformas aqui no Congresso Nacional. A gente segue no noticiário agora para falar dos corredores do poder no Ministério da Saúde, porque teve mudança em relação ao calendário de vacinação e quem tem detalhes para a gente é Jéssica Gonçalves no estúdio da Rádio Nacional. Boa noite, Jéssica. Oi, Rosiane, boa noite a você, boa noite a todos. O Ministério da Saúde anunciou hoje que a vacina contra HPV para meninos foi ampliada e agora será oferecida para adolescentes do sexo masculino de 11 a 15 anos incompletos. Antes, a vacina era disponibilizada apenas para meninos de 12 e 13 anos. Até 2016, o foco da campanha eram as meninas. Segundo a pasta, com o novo grupo, serão incluídos 3.300.000 adolescentes. A meta para este ano é vacinar 80% dos 7 milhões de meninos de 11 a 15 anos e dos 4 milhões de meninas entre 9 e 15 anos. A inclusão dos meninos, segundo o governo, vai contribuir para o aumento da proteção das meninas. A nova oferta também inclui a cobertura de homens e mulheres transplantados e pacientes oncológicos em uso de quimioterapia e radioterapia, além de 200.000 crianças e jovens de 9 a 26 anos que têm o vírus HIV. Lembrando que a
vacina contra o HPV contribui para a redução de alguns tipos de câncer, principalmente o de colo de útero nas mulheres. Rosiane. Obrigada, Jéssica. Agora a gente vai até a redação da Agência Brasil conversar com Carolina Pimentel, que tem informações sobre uma resolução da Agência Nacional de Águas, a ANA, que foi publicada hoje no Diário Oficial da União e que restringe o uso de águas da Bacia do São Francisco. Explica pra gente o que é exatamente essa restrição. Carolina Pimentel, boa noite. Boa noite, Rosiane. A Agência Nacional de Águas, ela definiu medidas de restrição ao uso da água do Rio São Francisco, principalmente para irrigação de plantações. Então, a partir de agora, nas quartas-feiras, os produtores vão ser obrigados a usar menos água. Essa medida vale até o dia 30 de novembro. Quem desobedecer vai sofrer uma penalidade. Agora, essa restrição não vale para o uso da água para consumo humano e de animais. A agência diz que essa medida é para preservar os reservatórios, principalmente por causa aí do atraso do início das chuvas. Agora, a gente tem também uma outra notícia sobre o Rio São Francisco, mas que veio do Supremo Tribunal Federal. A presidente do Supremo, a ministra Carmen Lúcia, autorizou a continuidade das obras do último trecho da transposição do Rio São Francisco no Ceará. Essas obras estavam paradas desde setembro de 2016, após a construtora Mendes Júnior ter abandonado a obra por envolvimento nos crimes investigados pela Operação Lava Jato. Então, na ocasião, o governo decidiu fazer uma nova licitação para contratar uma nova empresa e retomar a construção. A decisão da ministra Carmen Lúcia de hoje revoga uma liminar que tinha determinado a suspensão dessa nova licitação feita aí pelo governo. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. A gente sempre lembra que todos os detalhes estão lá no site agenciabrasil.abc.com.br. E ainda falando sobre o Rio São Francisco, a Mariana Jungmann tem uma informação importante hoje, justamente que ocorreu aqui no Congresso Nacional. Ela vai explicar para a gente e que foi uma medida aí assinada pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que está no exercício da presidência da República durante a viagem do presidente Temer. Exatamente, Rosiane. E aí, no exercício da presidência da República, ele foi até o gabinete do senador Eunício Oliveira, que é presidente do Senado e do Congresso Nacional, e lá assinou a ordem de serviço para o início desse último trecho aí da obra do Rio São Francisco, que vai levar água até o Ceará. O senador Eunício Oliveira é cearense e aproveitou a oportunidade para agradecer, inclusive, a ministra Carmen Lúcia pela liberação da obra e disse que isso aí vai ser muito importante para os cearenses que já estão sofrendo aí com a questão da falta d'água. Então, Rosiane, Maia teve essa deferência aí, segundo Eunício Oliveira, de assinar essa ordem de ofício lá no gabinete da presidência do Senado e presidência do Congresso Nacional. E você continua acompanhando esses temas com a gente. Tem muito mais no próximo bloco. O Supremo Tribunal Federal adiou a decisão sobre o pedido de prisão do senador afastado Aécio Neves. A gente vai contar os detalhes daqui a pouquinho e trazer outras notícias sobre Lava Jato também. Daqui a pouco eu volto já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy e você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. A gente volta diretamente já para a redação da Agência Brasil para saber da Carolina Pimentel a decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito do pedido de prisão do senador afastado Aécio Neves. A decisão foi adiada, né, Carolina? Por quê? Foi adiada sim, Rosiane. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio, que é o relator desse processo, ele decidiu adiar o julgamento sobre o pedido de prisão preventiva feito pela Procuradoria-Geral da República contra o senador afastado Aécio Neves. O ministro Marco Aurélio, que, como eu disse, é o relator do processo, ele disse que vai decidir primeiro sobre um recurso apresentado pela defesa de Aécio Neves e ainda então não há data para a retomada do julgamento desse pedido. Agora,
Agora, a primeira turma do STF mandou soltar hoje a irmã e o primo de Aécio Neves. Andréia Neves e Frederico Pacheco estão presos em Belo Horizonte e agora, com essa decisão de hoje, vão para a prisão domiciliar, ou seja, vão ficar presos em casa. Os ministros da primeira turma também mandaram soltar Menderson Souza Lima, que é ex-assessor do senador Zezé Perrella, que também está preso na capital mineira. Todos eles são investigados e foram presos aí por terem intermediado o recebimento de propina do empresário Joesley Batista. Rosiane. Isso de acordo com as acusações, na Carolina, e a gente lembra que as pessoas envolvidas negam qualquer tipo de irregularidade ao longo de todo esse processo de denúncias, né, de acusações do empresário Joesley Batista. Eles já divulgaram notas, já se manifestaram por meio de assessorias, negando, ou por meio dos advogados, negando qualquer tipo de envolvimento em irregularidades. Agora a gente vai falar sobre Lava Jato, mas sobre desdobramentos a respeito do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Mais problemas aí em relação a ele, denúncias, né? A gente já tinha contado ali 2 mãos, 10 denúncias, agora chegou a 11ª. Quem vai contar pra gente o que foi desta vez é Maurício de Almeida, diretamente da redação do Rio de Janeiro. E isso foi uma decisão de ontem à noite, mas a gente já tinha acabado aqui o horário do jornal, né, Maurício? Então não deu tempo da gente noticiar, hoje você explica pra gente. Boa noite. Boa noite, José. Não deu tempo, mas agora a gente vai poder falar tranquilamente sobre essa decisão. Como você disse, as 2 mãos não está dando mais para contar o número de denúncias contra o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Agora, ele tem 11 denúncias, denunciado 11 vezes como réu, agora por lavagem de dinheiro, num esquema de compra de joias para poder fazer essa lavagem de dinheiro. Um depoimento prestado pelo dono da joalheria, onde Sérgio Cabral fazia as compras, revelou o esquema que tinha sido montado. Segundo o dono da joalheria, todas as joias foram compradas com dinheiro vivo. Cabral gastou cerca de 4 milhões e 500 mil reais para comprar essas joias, de compras feitas em dinheiro vivo e sem nota fiscal. O objetivo era poder juntar, por exemplo, 4 milhões num pequeno pote dentro de casa onde ele guardava essas joias, uma forma de lavar o dinheiro. Esse dinheiro utilizado para comprar as joias foi obtido com pagamento de propina de diversas empreiteiras que realizaram obras aqui no Rio de Janeiro entre os anos de 2007 e 2014. Cabral foi denunciado, a mulher dele também foi denunciada, Adriana Anselmo, e 2 ex-assessores, Luiz Carlos Bezerra e Carlos Miranda. Lembrando que Cabral está preso desde novembro do ano passado e recentemente foi condenado pelo juiz Sérgio Moro, em Curitiba, por lavagem de dinheiro e corrupção, a 14 anos e 2 meses de prisão. Agora vai ter que responder mais essa denúncia, Rosiane. E em relação ainda a Cabral, teve essa polêmica toda sobre as joias, né, Maurício? É verdade, Rosiane. Teve uma grande polêmica sobre as joias, já que a Polícia Federal ainda não conseguiu encontrar todas as joias que, segundo o dono da joalheria, Cabral teria comprado. Algumas joias estão desaparecidas. Esse realmente era um esquema montado pelo governador de uma forma inteligente para o mal, né? Compra uma joia, você pega R$1 milhão, tem joias feitas custaram R$1 milhão. Ele pegava essa joia, guardava num potinho e fica mais fácil para esconder. E segundo o dono da joalheria, essas joias eram encomendadas pela ex-primeira-dama Adriana Anselmo, que fazia questão de joias exclusivas para a sua coleção. Rosiane. A gente lembra, inclusive, que num dos e-mails que foram divulgados ali da troca de mensagens, havia até reclamação sobre a qualidade das pedras, porque não era uma especificação igual ao patamar que se usava de qualificação da joia no exterior. Teve toda essa polêmica mesmo. Maurício, muito obrigada. A gente segue no noticiário ainda falando sobre Lava Jato, mas a gente volta a conversar com Carolina Pimentel a respeito de decisões hoje do ministro Edson Fachin. Rosiane, o ministro Edson Fachin, que é o relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, ele tirou do juiz Sérgio Moro 3 casos contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esses casos tiveram origem nas delações premiadas da Odebrecht. Esses casos investigam tráfico de influência do ex-presidente, atuação dele para a liberação de dinheiro do BNDES para a construção de hidrelétricas e pagamento de propina a um irmão de Lula. 2 casos foram remetidos agora para a Justiça Federal no Distrito Federal e o outro para a Justiça Federal em São Paulo. Também por determinação do ministro Edson Fachin, o juiz Sérgio Moro vai deixar de ser o responsável pelo processo que apura uma suposta tentativa de obstrução da Lava Jato por parte do deputado cassado Eduardo Cunha. O ministro Edson Fachin acatou um pedido da defesa de Cunha e agora esse caso vai ficar com a Justiça Federal no Distrito Federal. Rosiane.
Obrigada, Carolina Pimentel. Agora a gente vai falar sobre a situação dos refugiados, porque hoje é o Dia Mundial do Refugiado e chama muita atenção o número de refugiados que tem procurado justamente esse apoio, esse amparo aqui no Brasil. Cresceu o número de refugiados no país, um aumento percentual significativo, e chama mais atenção ainda o número de pessoas da Venezuela que estão buscando esta vinda para cá, estão tentando vir justamente para o Brasil. E o número quadruplicou, mas também quem tem os detalhes para a gente é Daniele Popov. É isso mesmo, Rosiane. Segundo o Comitê Nacional para os Refugiados, CONARE, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o número de refugiados reconhecidos no país aumentou 12% em 2016. São 9.552 pessoas de 82 nacionalidades. Os dados foram coletados entre 2010 e 2016. Os países com maior número de refugiados reconhecidos no Brasil em 2016 foram Síria, República Democrática do Congo, Paquistão, Palestina e Angola. A situação da Venezuela, como você disse, chama a atenção. O número de pedidos de refúgio de venezuelanos no Brasil nos últimos 2 anos aumentou em mais de 4 vezes, segundo o Ministério da Justiça. Até maio deste ano foram registradas 3.971 solicitações. A maioria dos venezuelanos ingressa no Brasil por Roraima. A expectativa do governo estadual é de que, desde o agravamento da crise político-econômica no país vizinho, 30 mil venezuelanos tenham ingressado no estado. O governo também revela que, de outubro de 2016 até junho deste ano, 3.039 pessoas foram recebidas nos centros de atendimento ao migrante localizados em Boa Vista, Pacaraima e também em atendimentos móveis. Em todo o país, o número de refugiados e de pedidos de refúgio em 2016 aumentaram, segundo dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. E em todo o mundo, mais de 65 milhões de pessoas foram forçadas a se deslocar no ano passado. Rosiane? Obrigada, Daniele Popov. Olha, em relação à situação da Venezuela, especificamente, né, com esse número 4 vezes maior de busca de refúgio aqui no Brasil, a gente lembra o que especialistas da área de relações internacionais ressaltam para a gente, quando a gente conversa também com cientistas políticos. Entre os pontos, sem sombra de dúvidas, que fazem com que os venezuelanos estejam buscando esse apoio aqui, claro que tem uma questão geográfica de proximidade que facilita, mas o que é que faz com que eles estejam saindo da Venezuela? A Venezuela enfrenta uma situação de embate constante de oposição e governo, são embates violentos que já resultaram em dezenas de mortes e que a discussão está inclusive na OEA, né, na Organização dos Estados Americanos, inclusive com toda uma repercussão internacional para que não haja de fato um rompimento do processo democrático na Venezuela. Alguns países fazem a leitura, alguns chanceleres, de que a Venezuela vive hoje uma ditadura disfarçada. Além da situação de violência na Venezuela, tem também a situação do dia a dia mesmo, que os venezuelanos enfrentam em relação, por exemplo, a produtos básicos de consumo que eles têm dificuldade para obter e comprar nos supermercados, o que deixa a situação deles muito mais crítica em relação a esse enfrentamento do dia a dia. Agora, mudando de pauta, a gente vai voltar a conversar no estúdio da Rádio Nacional com Jéssica Gonçalves, porque olha só, a gente sabe que tem aquela determinação por lei para que sejam extintos ali todos os lixões no país. E aqui no Distrito Federal, aqui em Brasília, a gente tem, acredite, o maior lixão da América Latina. Entrou já nesse processo de desativação e para esse período em que vai ser feita toda essa readequação, hoje foi lançada uma Bolsa Catador para ajudar as famílias que vivem ali dessa coleta de lixo no lixão aqui, que é o lixão da Estrutural. Jéssica, conta pra gente o que é exatamente essa bolsa. Rosiane, o governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, sancionou hoje a lei que cria o programa de compensação financeira temporária aos catadores de material reciclável que trabalham no lixão da Estrutural, que será desativado, como você já comentou. Cada família vai receber cerca de R$ 360 por até 6 meses. O lixão da cidade Estrutural fica a cerca de 15 quilômetros do centro de Brasília. Bom, segundo o governo, a bolsa é uma forma de compensar os catadores
até a instalação de centros de triagem de resíduos, que seria um novo aterro aqui em Brasília. A previsão é que os catadores comecem a receber a compensação até o mês de setembro e a meta do governo é desativar o lixão da estrutural até o final deste ano. O local deveria ter sido desativado em dezembro de 2013, de acordo com o cronograma do governo aqui do DF, mas a data foi adiada várias vezes por causa de atraso nas obras. E essa questão, Rosiane, da Bolsa Catador, dividiu opiniões, viu? Os representantes dos catadores e recicladores de resíduos sólidos da região consideraram a iniciativa positiva. Já as cooperativas de materiais recicláveis acreditam que há falhas no processo de contratação das entidades que vão trabalhar no novo aterro, porque a maioria dos catadores não foi contemplada. Rosiane. Obrigada, Jéssica Gonçalves. A gente volta a falar agora de pauta aqui no Congresso Nacional, porque a gente falou no bloco anterior a respeito da votação do projeto de reforma trabalhista lá na CAS, matéria, Comissão de Assuntos Sociais, matéria que foi ali rejeitada na CAS, mas que segue tramitando no Congresso Nacional, no Senado especificamente. Agora, lá no Senado, a votação basicamente foi essa, no plenário só autoridades. Aqui na Câmara, no entanto, né, Mariana, onde a gente está agora, teve a aprovação de matérias em plenário. Inclusive, os parlamentares estavam comemorando que conseguiram avançar com pautas dos parlamentares. E entre elas, uma que é referente a medicamento para emagrecer. É isso mesmo, Rosiane. Foi aprovada uma emenda a um projeto de lei que autoriza a produção, comercialização e consumo dos chamados anorexígenos, né? Que são remédios para emagrecer. Vou tentar falar os nomes aqui, Sibutramina, todo mundo lembra. Sibutramina, exatamente. Femproporex, anfepramona e Mazindol. Ó, acertei sem Acertou. E aí, esse projeto segue agora para a sanção presidencial, mais um passo aí naquela queda de braço entre o Congresso e a Anvisa sobre o consumo desse tipo de medicamento. E aí a gente vai trazer detalhes para vocês, inclusive sobre qual foi a polêmica em relação a essa tramitação, que a gente sabe que remédio para emagrecimento sempre gera algum tipo de polêmica. E a piada aqui, a brincadeira, foi porque estava tendo arraial junino aqui na liderança do DEM e uma comilança danada e terminou virando brincadeira. Boa noite a todos, até amanhã. Boa noite, Mariana. Boa noite, Rosiane. Até amanhã.